Comprecar TV sempre trazendo as principais novidades do setor. Hoje a gente trouxe aqui para vocês o sedã Audi A4. Audi A4 que não faz muito tempo chegou aí a nova geração. Aliás, essa geração que vocês estão vendo aqui. Mas quando o carro chegou, ele só tinha uma versão com motor de 190 cavalos. Essa aqui que nós trazemos para vocês chegou mais recentemente. Essa aqui é a versão Ambition mais potente. Então, essa versão tem como diferenciais, entre outras coisas, o motor 2.0 turbo com 252 cavalos, a tração integral 4, que é a tração nas 4 rodas, além de vários outros equipamentos que nós vamos mostrar para vocês agora nesse vídeo. Esse A4 da nossa avaliação está com todos os opcionais disponíveis do A4 no Brasil, com exceção do sistema Traffic Jam. De resto, ele traz todos os outros equipamentos. Então vamos começar mostrando por fora quais são os diferenciais. O primeiro deles é o pacote S-Line. O que é esse pacote S-Line? É um pacote de detalhes estéticos que deixam o carro com um visual mais esportivo. Entre os detalhes mais pronunciados do pacote S-Line, a gente tem aqui as rodas diamantadas. Então a roda tem a superfície aqui cromada, enquanto as partes internas são pintadas num prata chumbo ou num cinza chumbo. Também são rodas de 18 polegadas com pneu de perfil esportivo. Outro detalhe interessante presente nesse carro são os faróis dianteiros com a tecnologia Matrix LED. O que é isso? São vários blocos de LED que podem se acender ou apagar para proporcionar uma iluminação mais adequada. E a gente sabe que o farol é Matrix LED quando a gente dá aqui acionamento da seta e a seta pisca de forma sequencial, de dentro para fora. Então quando ele tem esse tipo de pisca, o carro é Matrix LED. Outra coisa interessante que vocês podem observar, tá vendo aqui na parte de baixo, nós não temos mais o farol auxiliar. Isso porque o farol auxiliar está integrado também no bloco do farol principal. Então o farol principal faz todas as funções, desde farol auxiliar, farol baixo, farol alto e ainda a parte do farol inteligente, que nós vamos explicar um pouquinho mais à frente. O Audi A4 Ambition sai sempre equipado com farol Full LED, mas no caso aqui a gente tem o Matrix LED. E como é que a gente sabe disso? Quando a gente dá a luz de seta, no caso, a luz pisca de dentro para fora. E isso só o Matrix LED tem. O farol de LED normal, ele pisca por inteiro o segmento. Além disso, quando a gente dá a partida no carro, a gente liga o Daytime Running Light. Isso é a luz de posicionamento diurna, que dispensa o uso de farol baixo ligado em estradas. Além disso, nós temos o farol baixo também em LED. Este farol baixo possui, entre outras coisas, regulagem automática do nível de altura. Além do farol baixo, a gente tem o farol auxiliar incorporado no bloco. Vocês estão vendo, são essas luzes aqui na parte de baixo. Eles iluminam um ângulo mais aberto e mais próximo do carro. Por fim, a gente tem a função do farol alto. E no caso da função do farol alto, aqui é muito interessante pelo seguinte motivo. Vocês viram todos esses conjuntos de LEDs se acenderem, esses outros 3 conjuntos. Mas este carro está equipado com a tecnologia inteligente do farol Matrix LED. Então, utilizando uma câmera que fica na base do para-brisa, junto ao espelho retrovisor, esses blocos podem se acender e apagar na estrada de forma a recortar o veículo que vai à frente. O que seria isso? Ele vai iluminar somente a área onde não tem o veículo. O veículo com as lanternas acesas, ele fica fora da área de iluminação, evitando, portanto, assim, o ofuscamento de quem vai à frente ou de quem vem na pista contrária. E tudo isso é feito automaticamente na tecnologia Matrix LED. O Audi A4 Ambition traz o pacote Full LED. Para a gente saber que o pacote é Full LED, tem uma dica bem interessante. Quando você aciona a luz de seta, por exemplo, elas piscam de dentro para fora. Todo Audi que a luz de seta piscar assim, ele vem com o farol Full LED. E o que é o farol Full LED? Vamos mostrar aqui na traseira. Então nós temos a lanterna com iluminação em LED, ou seja, toda a iluminação aí da lanterna vem em LED. Temos também a luz de freio iluminada em LED.
E por fim, temos até a luz de ré, como vocês estão vendo aqui, a luz de ré que só acende com o motor ligado. Então toda a iluminação traseira da lanterna é em LED. Entre os detalhes interessantes do A4, o que mais chama atenção aqui na versão Ambition é justamente o motor 2.0 turbo de 252 cavalos. E por que chama atenção? Porque quando a gente olha para os principais concorrentes, que no caso é a Mercedes C300 e a BMW Série 3 328, os dois concorrentes têm potência menor. Aqui são 252 cavalos de potência, nos concorrentes são 245 cavalos. Além disso, o torque desse carro aqui, 370 Nm. Nos concorrentes, alguns deles são em torno de 350 Nm. Então vocês vejam que aqui nós temos o melhor motor da categoria. Outra curiosidade no A4 é que este motor aqui, que é o EA888, é usado em outros veículos do grupo que faz parte da Audi. Então Volkswagen, Audi e Porsche é o mesmo grupo. Esse motor vai em outros veículos. Quando ele está na Volkswagen, por exemplo, ele é usado no Golf GTI, só que lá são 220 cavalos. Esse mesmo motor aqui também é usado na versão de entrada do Porsche Macan, que aí traz essa mesma configuração 252 cavalos. Detalhe interessante aqui no A4 é que enquanto nos carros da Volkswagen esse motor é montado transversalmente, aqui ó, a montagem é longitudinal. Então o bloco do motor acompanha o alinhamento do chassi do carro. Então isso aqui faz com que, por exemplo, o sistema de tração do carro tenha uma entrega mais equilibrada. Além disso, nós não podemos esquecer da especial tração 4. E por que especial tração 4? Porque quando a gente vê os concorrentes, só tem tração traseira. Aqui nós temos uma tração 4 que funciona mais ou menos assim. Normalmente, esse veículo possui tração apenas nas rodas dianteiras, isso mesmo. Quando ocorre o escorregamento das rodas dianteiras, um sistema de diferencial transfere a força para as rodas traseiras e mantém acoplado enquanto a parte da frente está escorregando. Na hora que não é mais necessário, esse sistema de diferencial com um pacote de embreagens desacopla, mantendo apenas a tração na roda dianteira para economizar combustível. Na condição de sedã médio-grande, o A4 cumpre seu papel no espaço de bagagem. Porta-malas tem, entre outras coisas, abertura automática. Basta você encostar na chave, no botão, e a tampa se abre automaticamente com um sistema de molas automáticas. O que a gente vê aqui no porta-malas? Os 480 litros são suficientes para a maioria das necessidades, mas a gente vê uma boa organização. Para começar, temos aqui esse espaço na lateral com uma redinha que você pode guardar aqui volumes um pouquinho maiores para eles não ficarem rodando no porta-malas. Também temos aí ó, uma tomadinha 12 volts, caso você precise deixar alguma coisa carregando. Do outro lado a gente tem um compartimento menor, para objetos ainda menores, sem que eles fiquem rodando dentro do porta-malas. Temos ainda aqui ó, essa rede de organização que você pode colocar objetos por baixo, ou ainda temos aqui uma divisão para outros tipos de objetos. Você encontra ainda dois ganchos retráteis, olha só, um desse lado e um deste lado aqui, que é muito prático para você pendurar, por exemplo, sacolas de supermercado sem que elas fiquem rolando aqui dentro. Detalhe interessante, que ainda que as dobradiças não sejam pantográficas, olha só, elas não invadem o espaço de cargas. Isso quer dizer que você pode encher o porta-malas até em cima e quando fechar a tampa do porta-malas, você não tem aquela surpresa desagradável da dobradiça batendo nos seus pertences. Agora vamos conhecer um pouquinho melhor aqui por dentro o Audi A4 Ambition. Vamos falar um pouquinho aqui do Audi MMI Connected. Vamos ligar aqui o carro e vamos mostrar algumas peculiaridades que esse sistema tem. Primeiramente, aqui no porta-luva, a gente tem mais algumas conexões, como vocês podem ver. Então você pode colocar ali, por exemplo, um CD e um DVD. Você tem duas entradas para cartões padrão SD card aqui e aqui. E aqui no centro, ó, você tem um espaço para colocar um SIM card de celular. Inclusive esse carro já está com um SIM card. E esse SIM card serve, entre outras coisas, para você ter rede celular e com distribuição por Wi-Fi no carro. Então aqui ó, nós temos a tela principal do MMI.
Você acessa essa tela principal aqui, ó, por este botão de menu. Então no botão de menu que você tem essa tela principal, você tem vários ajustes. Todos os ajustes são feitos através dessa tecla rotativa e desses botões de menu aqui do lado. Você pode confirmar uma seleção apertando aqui o botão. Então vamos lá, vamos começar aqui em cima pelo primeiro menu. O primeiro menu que a gente tem aqui é do próprio veículo, onde você pode, entre outras coisas, acessar aqui o Drive Select, que também tem uma tecla de atalho diretamente aqui embaixo. Depois você tem aqui, ó, configurações do sistema de som. Aqui você pode fazer várias configurações do sistema de som. Inclusive, nesse som aqui, que é o Bang & Olufsen, um opcional do carro, você pode mudar algumas configurações interessantes, como por exemplo, aqui, ó, se você quer o foco do som para todas as pessoas, só para frente ou só para trás. Você ainda pode, por exemplo, configurar o nível do surround, que é aquele som mais envolvente. Então vai do desligado até um máximo. Você ainda tem aqui uma outra opção, que é o efeito 3D. Como você quer o efeito 3D? Se você quer ele forte, médio ou pequeno. Tudo isso aqui para você deixar o som do jeito que você quer. Além disso, você tem aqui a adaptação do volume, que é o carro ajustando o volume de acordo com a velocidade. Depois você tem a função do rádio. Aqui nas mídias você tem várias opções para escolher. Então, usando aqui as teclas, digamos assim, as teclas laterais do cursor, você pode vir aqui na função para você escolher, por exemplo, faixas, lista de reprodução, vídeos, ou ainda escolher a fonte. Detalhe, a gente está usando aqui, ó, o Jukebox. Então, existe uma memória interna do sistema para você copiar músicas lá dentro. Você tem a opção aqui do DVD, que é via porta-luva, o SD card, que são aqueles que estão vazios, a porta USB, que você tem duas portas USBs aqui, ó, tá vendo? Debaixo do console central você tem duas portas USB mais a entrada auxiliar, que inclusive é a próxima opção aqui, e você ainda tem a opção do Bluetooth. Por fim, você tem a conexão do Wi-Fi. A gente já vai explicar essa conexão do Wi-Fi para vocês. E ainda no menu, você tem a opção do telefone, quando ele está pareado, a opção de navegação, o mapa, que obviamente quando você acessa, você tem um mapa que não está o padrão do Google Maps, mas a gente pode usar o padrão do próprio carro que não tem as imagens 3D. E você ainda tem aqui o Audi Smartphone Interface, para você poder conectar, por exemplo, celulares Android com a plataforma Android Auto ou os iPhones via CarPlay. E aqui você tem uma configuração de ajustes. Nessa configuração de ajustes você pode configurar todo o sistema aqui. Você pode resetar para um ajuste de fábrica, você pode fazer a setagem do nível do sinal sonoro de aviso. Você pode, por exemplo, fazer a configuração da luminosidade de tela, as unidades do computador de bordo. E aqui, olha, tem um menu interessante, gerenciador de conexões. Por quê? Porque através disso aqui a gente pode configurar uma série de coisas, entre outras coisas, uma rede Wi-Fi dentro do carro, que inclusive esse carro já está com a rede Wi-Fi. Então, por exemplo, aqui, ó, mudar para o gerenciamento de conexões. Estão vendo aqui, ó? Nessa opção aqui, ó, ajustes Bluetooth Online Wireless LAN, aqui nós temos a rede Wi-Fi já ligada dentro do carro. Inclusive, ó, tá indicando aqui que nós temos sinal e a rede tem conexão 4G, que é o LTE, o Long Term Evolution. Com essa conexão, você pode distribuir a conexão daquele SIM card do porta-luva para outros celulares dentro do carro. E aqui você pode configurar várias coisas, como por exemplo, o uso de dados que você está fazendo da conexão. Então olha só, desde o último reset foi feita uma conexão de até 176 MB. E aí você pode, por exemplo, resetar o contador de dados e iniciar novamente. Isso é muito bom para você controlar o seu ciclo de pacote do SIM card que você está usando. Aqui você consegue inclusive ver o estado da conexão e em qual rede que o celular está ligado. Ou seja, você transforma o seu carro, na verdade, num hotspot. E se você não tiver essa conexão, você ainda pode conectar o carro numa outra rede Wi-Fi, por exemplo, da sua casa, para usar algumas funções aqui. O legal dessa conexão é que quando você vem no sistema de navegação, no caso aqui, por exemplo, e vai procurar um destino que não está na base de dados do GPS,
você usa essa conexão para encontrar esse destino. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou tentar pegar aqui uma padaria que existe em Itu. Então vamos lá, vou escrever aqui, ó. Por acaso, a padaria que a gente procurou já estava na base de dados. Então, ao você selecionar aqui a padaria, ele vai colocar direto o destino para o destino que você quis. Se o lugar que você escolheu não estiver na base de dados, ele vai utilizar a conexão 3G ou 4G para fazer a navegação. Ou seja, ele vai procurar na base, coloca no GPS e a partir dali você faz a navegação normalmente pelo próprio GPS do automóvel. Além disso, a gente tem aqui o sistema de ar-condicionado Trizone, ou seja, você tem uma temperatura para o motorista, outra para o passageiro, e você pode inclusive até selecionar aqui a zona traseira, que também tem ajuste de temperatura. Detalhe interessante, ó, que o sistema dos controles, ó, eles têm um sistema de toque aqui, que quando você encosta no botão, ele aciona mais funções que você está utilizando. Então ele tem um sistema de descarga estática que você só precisa encostar para ver a função e depois você seleciona com pequenos cliques a função que você quer utilizar. Isso vale aqui para todos esses botões superiores. Como vocês podem ver, o Audi A4 Ambition, com esses opcionais todos aqui, ele realmente é um veículo bastante completo quando o assunto é conectividade. Agora a gente está aqui a bordo do A4 Ambition. Vou mostrar para vocês toda a tecnologia que esse carro tem. De cara, o sistema de chave é presencial, então a gente não precisa dela para dar a partida. Basta ela estar dentro do carro. A gente acredita que esse lugar aqui no console seja o lugar para deixar a chave. Pelo menos ela fica muito bem acomodada aqui. Pisando no freio, a gente aperta o botão de partida e o carro já liga. De cara, o que a gente nota aqui no automóvel é o sistema, obviamente, de infotainment bem completo do carro. Então a gente tem o Virtual Cockpit, que dispensa botões, ponteiros, é uma tela gráfica de alta resolução, onde você interage com ela através dos controles do volante. E aqui nós temos a outra tela do multimídia, que replica parte das informações do Virtual Cockpit e outras informações a mais. O ar-condicionado é de 3 zonas, então a gente tem temperatura para o motorista, para o passageiro, e a gente consegue até aqui setar a temperatura para quem vai atrás. E lá atrás você também tem os ajustes. Aqui embaixo nós temos a opção do Drive Select, que você configura como você quer que o carro se comporte. Tem o sistema do Start-Stop que você pode desabilitar, tem o programa de estabilidade eletrônico, o detetor de obstáculo ou até mesmo o botão para desligar a tela central. Isso aqui é útil para quando você está dirigindo à noite na estrada, não quer muita coisa iluminando a sua visão, então você pode desligar aqui a tela. Aí você tem aqui a alavanca de câmbio de forma totalmente lógica, onde a posição do parque foi substituída por um botão, e você tem ainda aqui a parte que interage também com o sistema multimídia do carro. Detalhe interessante é que esses botões aqui que você pode usar para memória de FM, por exemplo, são por sistema touchscreen, e você também tem ainda a possibilidade de escrever coisas aqui em cima do botão de roda, que ele reconhece a escrita. Falando especificamente do Virtual Cockpit, então a gente funciona mais ou menos assim. Esse botão aqui no volante seleciona as funções principais. Essa aqui é a primeira, a gente vê informações do carro. A segunda, nós temos a informação da parte de áudio e multimídia. A terceira, a gente tem a parte de telefonia. E a quarta, a gente tem a parte do mapa. Como vocês podem ver, o mapa é exibido nas duas telas. O detalhe interessante é que você pode trabalhar com visões completamente diferentes nos mapas. Enquanto um mapa está com visão de zoom, o outro pode ser uma visão bem mais afastada. Isso aqui é interessante para quando você está, por exemplo, viajando para um lugar que você não conhece, você deixa o mapa do Virtual Cockpit nas ruas próximas
e o outro mapa afastado para você ter uma visão geral de cidades e rodovias. Ou você pode inverter da forma que você achar melhor. Vocês estão vendo que a gente está com as imagens do Google Maps. Isso porque esse carro também tem uma possibilidade de você colocar um SIM card no porta-luva e aí ter a conexão com a internet, onde você tem todas essas informações em tempo real. Mas caso você não queira informação do Google Maps, você pode usar este outro botão aqui logo abaixo para fazer configurações específicas de cada um das funções que você selecionou. Então, por exemplo, esse botão aqui na função de mapa, ele vai entrar nas funções do mapa. Então eu posso vir aqui em exibições do mapa e trocar o mapa para uma exibição padrão. Então, em vez dele usar o Google Maps, ele vai usar aqui o mapa default do carro. Você também pode configurar outras coisas, como por exemplo, o alinhamento do mapa. Se você quer um mapa em 2D, nem todo mundo gosta do mapa em 3D. O mapa em 2D te dá uma visão bem mais real de onde você está e como você está usando o carro, né? E você pode ver que as configurações são independentes. Então eu tenho aqui no Virtual Cockpit o mapa em 2D, enquanto ali na tela principal eu continuo exibindo o mapa em 3D. A configuração daquele mapa você vai fazer neste sistema aqui. O Virtual Cockpit é a configuração específica só para o motorista. Então, vamos passear agora com a A4 para vocês verem como é que é. Freio de estacionamento é elétrico e automático, né? Então a gente vai fazer a liberação aqui do freio. O carro já está em drive. Então vamos dirigir o carro para ter uma ideia de como é que é o A4 Ambition. O motor 2.0 de 252 cavalos está fazendo par aqui com um câmbio robotizado de dupla embreagem, que a Audi chama de S-Tronic. Esse câmbio ele é relativamente específico do A4, porque como o A4 tem o motor montado longitudinalmente, não é todos os outros carros da Audi que usam esse câmbio, porque às vezes a Audi tem carros com motor transversal, caso por exemplo do A3 ou até mesmo o Q3, que aí podem vir a ter o câmbio de 7 marchas, só que nesse caso o câmbio tem uma montagem transversal, que não é exatamente a mesma caixa que está no A4. Então essa caixa da A4 é mais específica. O que a gente nota de cara é a suavidade do conjunto, né? Com o câmbio robotizado de dupla embreagem e ainda mais 7 marchas, você sempre tem uma marcha bem disponível para a situação de uso que você está fazendo. Nós aqui estamos usando o carro no modo de economia. Então o Drive Select tem vários modos. Tem o modo de eficiência, o modo de conforto, o modo automático que vai entender como você está dirigindo e vai se ajustar automaticamente, o modo Dynamic, que seria o modo esportivo, e o modo individual, que você pode escolher como você quer que o carro se comporte. Então, através aqui do controle central, eu consigo, por exemplo, dizer que no modo individual eu quero o carro para motor e câmbio, vamos dizer assim, no modo confortável, enquanto eu quero a direção no modo dinâmico. Ou seja, a direção vai ficar um pouquinho mais firme, já o motor e o câmbio vão ficar com uma configuração confortável. Então isso aqui é ajustável. No caso aqui a gente vai deixar no modo Efficiency, que é o modo de eficiência, até para a gente poder fazer uma medição de consumo no carro. De forma geral, o A4, ainda que ele tenha esses modos confortáveis, você pode dizer que o carro já tem, por definição, uma pegada mais esportiva, principalmente quando você compara com concorrentes diretos dele, que seriam, por exemplo, a Mercedes Classe C. Então o A4 tem uma pegada mais esportiva quando você compara com a Classe C. E até mesmo essa pegada é mais esportiva também quando você vai pegar um outro concorrente um pouquinho mais distante, que seria o Jaguar XZ, ou até mesmo o Volvo S60. Então o DNA do A4, no caso pelo menos nessa versão Ambition com o pacote S-Line, é de um carro de um perfil um pouco mais esportivo por natureza. Ainda assim, o conjunto é bastante confortável. A direção, que tem assistência elétrica, ela é bastante precisa, né? Então você sente o carro bem na mão. Além disso, você conta ainda com os pedal shifts no volante, que a qualquer momento você pode interagir com eles mesmo na posição drive do câmbio. Então basta você tocar em um deles
que ele já vai entrar no modo semiautomático, por assim dizer, o modo sequencial, essa seria a terminologia correta, para você trocar as marchas. Por exemplo, agora aqui nós estamos a pouco mais de 20 km por hora e eu já consigo colocar o câmbio em terceira marcha, até mesmo em quarta, se eu quiser, ou ainda reduzir o câmbio para a primeira marcha aqui pelos pedal shifts. Se eu quiser desabilitar a função, basta apertar a tecla mais e segurar um pouquinho, que ela volta já para a condição de uso automático. Já estamos aqui na estrada e a gente consegue perceber a suavidade do conjunto de forma geral. Como eu disse, a pegada do A4 é um pouco mais esportiva, então a gente sente aquela suspensão, digamos assim, mais precisa e firme. Detalhe interessante é que, por exemplo, nós estamos aqui andando a cerca de 110 km por hora e em sétima marcha a rotação é pouca coisa maior do que 1.500 rotações, digamos ali alguma coisa em torno de 1.800. Então isso aqui é muito interessante para a economia de combustível do conjunto. Aliás, eu vou aqui zerar o computador de bordo agora que nós estamos na estrada, até para fazer uma medição um pouquinho mais precisa desse uso, digamos assim, moderado do veículo. O isolamento acústico do A4 é muito bom, aliás é o que se espera de um carro que custa mais de 250 mil reais. Outro detalhe também que chama bastante atenção é a boa posição do motorista em relação ao volante e outras funções. Isso porque você conta aqui no volante do motorista com, por exemplo, regulagem de altura e profundidade do volante. O banco do motorista tem todos os possíveis ajustes elétricos aqui na lateral do banco. Você consegue inclusive ajustar a posição do lombar e você consegue fazer o ajuste inclusive para cima e para baixo do lombar. Além disso, você tem todas as inclinações do assento, bem como a inclinação do encosto. Então, nesse sentido, o A4 é bem interessante. Outra coisa que também agrada é a boa visibilidade do Virtual Cockpit. Então, mesmo sendo uma tela, ela não apresenta reflexos ou mesmo dificuldade para você enxergar ela num dia de sol. Então, o contraste das imagens é muito bom. Como eu disse para vocês, eu resetei o computador de bordo aqui para a gente fazer uma medição andando numa velocidade bastante razoável, que é a velocidade de cruzeiro numa rodovia. O computador de bordo nesse momento aqui, ó, está indicando perto de 15 km por litro de combustível. Obviamente o carro não é flex, é somente a gasolina. Ainda assim nós temos uma marca muito boa, considerando que esse aqui não é um carro muito leve e estamos falando aí de um motor de 252 cavalos de potência. Então, se a gente considerar o que ele entrega de potência, o que ele consegue fazer de média, certamente nós estamos falando de um carro com uma performance muito boa. Outro detalhe interessante é que aqui, quando a gente está no modo de eficiência, por exemplo, agora nós estamos com o carro engatado. No momento que eu tiro o pé do acelerador, ele automaticamente desengata o veículo. Isso para quê? Para poder economizar o máximo possível de combustível. Agora, essa situação de desengatar o veículo, ela só acontece com o Drive Select no modo de eficiência e em algumas situações específicas. Por exemplo, se você estiver numa descida muito íngreme, isso não vai acontecer justamente por uma questão de segurança e o carro continuar aplicando freio motor. Outra situação onde isso não vai acontecer é se você estiver fazendo um uso mais bruto do carro. Mesmo no modo de eficiência, se você estiver em velocidades muito altas, por exemplo, o sistema não vai desengatar. Então ele só faz isso realmente quando todo o conjunto percebe que você está numa situação, digamos assim, de constante, uma situação constante de uso, uma situação suave, para então o modo de eficiência desengatar o câmbio e poder economizar ainda mais combustível no carro. Agora, por outro lado, se o objetivo é correr e usar toda a potência do A4, ele não vai decepcionar mesmo. Então, quando você passa o carro aqui para o modo Dynamic, a primeira coisa que você nota é que ele já não usa mais a sétima marcha. Então ele vai usar até a sexta marcha. O painel muda para a informação de D6 para S6, para informar que você está no modo dinâmico, o modo esportivo. Você já sente o volante
carro um pouco mais pesado, então a direção que tem assistência elétrica faz isso justamente para te dar mais precisão de controle, e ele muda outras informações do carro, de injeção inclusive, para te entregar toda a potência. Agora a gente vai demonstrar para vocês o sistema de controle de largada que o A4 Ambition traz de série. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o modo no carro Dynamic. A partir desse modo, a gente vai desligar o controle de estabilidade eletrônico. Detalhe interessante que quando a gente aperta uma vez, a gente não desliga completamente o controle, a gente desliga ele parcialmente. Para desligar completamente, você aperta e segura, aí ele desliga completamente. Nesse modo aqui, a gente já tem o controle de largada. O que é isso? Nós vamos estolar o carro, nós vamos pisar no freio e vamos pisar no acelerador, e a rotação do motor vai subir mais. Então vou demonstrar para vocês aqui o carro estolado. Então eu estou pisando no freio, ó, a rotação vai até 3.000 giros. Isso no modo com controle de largada. Sem o modo de controle de largada fazendo a mesma operação, ó, a rotação mal passa de 1.500 rotações. Então aqui você vê bem a diferença. Então vamos fazer uma arrancada com o controle de largada para vocês verem exatamente toda essa operação. Carro estolado. Já em segunda marcha, terceira, 100 por hora, 130, 140, 150, 180. Como vocês podem ver, o Audi A4 Ambition é realmente muito rápido e muito potente. Claro que o carro passa de 180, mas apenas por uma questão de segurança nós não vamos fazer isso. Agora, é fato que esse carro chega nos 250 km por hora e bate no limitador e trava no limitador, ou seja, ele tem condição de passar dos 250 por hora, mas até por uma questão de segurança o carro está limitado. Resumindo, para quem está procurando performance e eficiência, vai encontrar no Audi A4 Ambition certamente a melhor escolha quando comparado aos seus principais concorrentes diretos. Um recurso interessante do Audi A4 Ambition, que também faz parte dos opcionais do carro, é o detector de ponto cego. Com isso, alguns LEDs montados na parte interna dos espelhos laterais indicam se tem algum carro na área do ponto cego. Eles se acendem amarelo, mas se você tentar, por exemplo, dar seta, como nós estamos acontecendo agora, para o lado que tem o carro, ele vai piscar rapidamente 3 vezes, informando você que você não deve fazer a manobra porque pode existir um carro no ponto cego. Então, quando os LEDs estão apagados, a situação indica que você pode fazer a conversão sem qualquer problema. Como vocês puderam ver, o Audi A4 Ambition é realmente um carro diferenciado, mas ele cobra o seu preço para isso. De cara, o carro parte de R$ 249 mil. Agora, ainda assim, existem vários opcionais no modelo. Para começar, o kit S-Line, que entre outras coisas traz as rodas, custa R$ 12.500. O head-up display equipado nesse carro, mais 6 mil. O sistema de som Bang & Olufsen, mais 7 mil. O Audi Matrix LED, que está equipando esse carro, mais 6 mil. Aí existe o pacote Assistant Seat, que inclui várias coisas, como o Presence Here e o Presence Basic, o Audi Side Assist, também equipando esse carro. Esse carro só não trouxe o sistema que é o pacote Assistance Tour, que custa R$ 12.600. Nesse kit está disponível ainda o controle de cruzeiro adaptativo com o sistema Traffic Jam e o Active Lane Assist, que mantém o carro na faixa em suaves mudanças na estrada. Como vocês podem ver, o Audi A4 Ambition é realmente um carro ímpar, oferecendo inclusive tecnologia não disponível nos seus principais concorrentes, mas cobra um preço caro por causa disso. Mas se você está procurando um carro cheio de tecnologia e desempenho, sobretudo, você não vai errar com o Audi A4 Ambition. Compre TV sempre com as principais dicas e novidades para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.